Olá pessoal, saudações a todos, professor Joel na área. Neste vídeo aqui eu dou continuação a como você pode usar o jogo didático pedagógico A Ilha e fazer com que seus alunos tenham um melhor aproveitamento no entendimento das categorias de análise da geografia, as bases conceituais da geografia e também outras temáticas como o meio ambiente. Então vamos embora. Este vídeo, assim, especialmente elaborado para quem é professor de geografia, para quem está fazendo licenciatura em geografia, mas professores de outras áreas, especialmente ciências naturais, ou até de forma interdisciplinar. Qualquer disciplina pode trabalhar o jogo da ilha, especialmente direcionado à educação ambiental, ao trabalho de temas relacionados ao meio ambiente. Então essa primeira parte é mais focada aos professores de geografia, ou quem faz licenciatura em geografia, e a segunda parte do vídeo é mais direcionada a uma forma interdisciplinar do trabalho da educação ambiental. Então, de forma geral, as bases conceituais da geografia envolvem o entendimento do espaço geográfico e suas categorias de análise, como paisagem, região, território, lugar. Alguns autores incluem meio ambiente enquanto categoria de análise da geografia. Outras temáticas particulares da geografia, como a geografia econômica e a geopolítica, também podem ser trabalhadas com o uso do jogo A Ilha. Então, o entendimento do espaço geográfico de forma básica, para que o aluno entenda dentro da geografia, é essa relação do homem com a natureza, o processo de transformação da natureza pelo ser humano através do trabalho ao longo do tempo. E no jogo A Ilha você consegue perceber essas alterações do espaço geográfico através da transformação do espaço geográfico da ilha, que era formado especialmente por elementos naturais, e através em teoria do processo de trabalho, elementos naturais passam a ser convertidos em elementos humanizados ou elementos culturais, como casas, plantações, pontes. E à medida que vai avançando o tempo, avançando o jogo da ilha, esse espaço geográfico vai sendo mais transformado, mais modificados. É assim que se passam as fases e, em teoria, e na prática, né, da vida cotidiana, à medida que o tempo segue, continua, a gente tem sempre essa transformação de natureza através do trabalho em produções humanas. Um outro conceito geográfico que você pode trabalhar com o jogo A Ilha é a categoria de análise paisagem. A paisagem ela é percebida para a gente da geografia como espaço geográfico que se vê ou que pode ser percebido através dos sentidos, de uma forma bem básica. No jogo A Ilha você consegue trabalhar com seus alunos a percepção de paisagem natural e paisagem humanizada, assim como também as transformações que ocorrem na paisagem. No início do jogo A Ilha, a paisagem é toda formada por elementos naturais. Você não vê elementos humanos, elementos culturais dentro da ilha. Mas à medida que o jogo avança, a paisagem da ilha deixa de ser uma paisagem predominantemente natural e passa a ser uma paisagem cultural ou humanizada, à medida que cada construção vai sendo desenvolvida ao longo do jogo. As casas, plantações, pontes, cercas. E também a questão da percepção das paisagens transformadas vai acontecendo ao longo do jogo. Uma paisagem que era totalmente natural no início do jogo, dentro da ilha, passou a ser transformada em uma paisagem cultural e humanizada e vai seguindo até as últimas fases do jogo. Uma outra categoria de análise dentro da geografia, a região, ela também pode ser trabalhada dentro do jogo A Ilha. A região, né, enquanto categoria de análise de forma básica, ela é entendida enquanto espaço geográfico dividido segundo critérios pré-estabelecidos. No jogo da ilha, a regra do jogo, foi adotado uma divisão regional da ilha seguindo o critério da localização geográfica. Pelas Rosas dos Ventos você consegue ver que é a parte leste, a parte norte, sul e a parte oeste da ilha. Então, seguindo esse critério de localização geográfica das regiões da ilha, a ilha foi dividida em 4 regiões: região norte, região sul, região leste e região oeste, que é mais ou menos parecido com o que ocorre no Brasil também. As 5 regiões são divididas principalmente através de localização geográfica e outros caracteres particulares que elas têm.
Mas você pode usar um outro critério, por exemplo, eu vou fazer uma divisão regional da ilha, não com base em localização geográfica, mas com base em características naturais da ilha. Então, por exemplo, eu posso dividir a ilha não em 4, mas sim em 3. Região das pedras, por exemplo, aqui nessa área C, região das águas nessa área B e região das matas nessa área A. E aí tem toda aquela dinâmica que pode ser trabalhada com os alunos, é uma outra forma de divisão regional, usando um outro critério com base em características naturais. A categoria de análise território, que de forma básica é entendida enquanto espaço geográfico delimitado e suas relações de poder, ela é bastante trabalhada com o jogo à ilha, especialmente através da administração dos recursos naturais e financeiros que cada território possui. Veja que essas linhas que dividem as regiões também é uma linha que demarca a fronteira, onde começa e onde termina um território. Então tudo isso pode ser trabalhado com seus alunos. Vem aquela questão na fase de conflitos, das invasões territoriais, defender seu território, proteger as suas construções, os seus recursos, tudo isso é trabalhado de forma bem dinâmica dentro do jogo à ilha. Já a categoria de análise lugar, que é de forma básica dentro da geografia entendida enquanto espaço geográfico de convivência, ele é trabalhado especialmente de forma interna em cada grupo, como o lugar pode ser construído e modificado no espaço. É interessante que você percebe quando os alunos estão jogando o jogo à ilha, eles não se preocupam, assim, também em parte, né, com a questão econômica, a questão lucrativa, mas também com a questão estética de moldar o lugar. Por exemplo, os alunos discutem, vamos construir uma ponte, mas a gente já tem ponte, que tal uma coisa mais diferente, que tal pensar em construir mais uma casa ou uma plantação, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Então você percebe que os alunos vão moldando o lugar dele a partir do entendimento também estético ou dinâmico do lugar. Isso você consegue trabalhar essa questão do lugar, da construção do lugar, das modificações que ocorrem nos lugares com os alunos. Já a questão direcionada para a educação ambiental ou meio ambiente, agora aqui na segunda parte do vídeo, nós podemos trabalhar especialmente o uso dos recursos naturais. Olha só que interessante, né? A forma como os recursos naturais vão sendo transformados em capital, né? Em lucro, em ganho que os grupos vão tendo a cada rodada. Mas também como à medida que você vai usando esses recursos naturais de forma irracional, vamos dizer assim, eles vão diminuindo ao longo das rodadas. E é interessante que os alunos eles estão tão focados em ganhar dinheiro, em obter lucro a cada rodada, que eles não percebem que os recursos naturais da ilha vão diminuindo aos poucos. Porque dentro do jogo, aquele grupo que tem mais dinheiro é mais propício a ganhar o jogo. Então a estratégia que eles adotam geralmente é essa, conseguir mais lucro a cada rodada. Mas o que acontece? Chega uma fase em que os recursos naturais da ilha se tornam escassos, a fase de escassez de recursos naturais. E aí o que é que acontece? A ilha não tem mais recursos naturais para fazer construções. E aí eles começam a entrar em conflito, um grupo contra o outro, para atacar construções, roubar as coisas que cada grupo entre si conquistaram ou desenvolveram ou construíram com os recursos naturais de cada território. E aí acaba chegando uma fase em que a coisa se torna caótica, os grupos começam a enfrentar uns aos outros, grupos são eliminados e entra numa fase de guerra em que o objetivo é um destruir o outro, e acaba chegando nessa situação caótica dentro da ilha, que é a fase de guerra. E aí é interessante que quando chega no final do jogo, que o aluno, aquele grupo fica feliz, eufórico, porque conseguiu conquistar os territórios da ilha e vencer o jogo, você consegue fazer um momento especial para que eles acordem, né, para a realidade em que eles colocaram a ilha na situação atual. Você mostra essas duas imagens, por exemplo, como era a ilha no começo do jogo
e como está a ilha agora no final do jogo. E para eles pensarem e refletir o que é que eles fizeram com a ilha. A ganância, a busca do lucro, a busca de conquistar territórios, a busca de querer ganhar o jogo, foi tão grande a ambição, que a questão da preservação da natureza, a preservação ambiental acabou ficando para depois. E aí você consegue fazer também um paralelo interessante com o que acontece no mundo real, né? A questão de explorar os recursos naturais do planeta acaba sendo lucrativo, né? As nações, os países, né? Os governos, eles percebem, eles usam os recursos naturais porque acabam gerando lucro, ganho. Mas o que é que acontece? Pode chegar um ponto em que os recursos naturais se tornem escassos, e aí chega as fases de conflito entre as nações. A gente encontra isso no mundo atual, nações, países entrando em conflito um contra o outro, nessa questão territorial de buscar mais recursos ou áreas estratégicas para conseguir determinado mineral, petróleo, áreas produtivas, enfim, está acontecendo isso no mundo. E o destino do mundo, né, se a questão da sustentabilidade não tomar um rumo mais consciente entre as nações, o destino do mundo será o caos, como aconteceu na ilha. Mais guerras, mais conflitos, mais destruições. Então dá para você fazer uma reflexão muito interessante com seus alunos sobre essas questões ambientais, trabalhando o jogo A Ilha. A questão da geografia econômica, voltando para trás um pouco da geografia ou economia, que também faz parte, né, da educação ambiental, você pode interpretar como as relações de poder no mundo capitalista, né? As nações que têm mais dinheiro, as nações mais ricas, elas têm mais um poder de decisão na geopolítica mundial. Estados Unidos, os países europeus, por exemplo, eles têm um peso maior nas decisões globais. E no jogo A Ilha também você percebe que aquele território, aquela região da ilha que o grupo está com mais dinheiro, ele é mais respeitado ou tem mais vantagens, vamos dizer assim, para conseguir ganhar o jogo. E a questão geopolítica em si, dentro do jogo A Ilha, também é bastante trabalhada. Por exemplo, a estabelecer as parcerias entre os grupos. Sei que em sala de aula, quando você dividir a sala de aula em 4 grupos, vai ter grupo de aluno que vai se dar bem com aquele outro grupo de aluno. Mas toda a sala de aula, às vezes, tem grupos de alunos que não se estabelecem muitas relações de amizade, são meio sempre em lugares à parte. E você percebe que os grupos, eles preferem atacar, né, aquele grupo que ele não tem muita afinidade com ele, né? Já aquele grupo que se formou, que eles têm mais afinidade entre si, eles têm mais uma relação de parceria, de respeito, não escolhem atacar eles são mais amistosos. E isso no mundo também é da mesma forma, né? Os países estabelecem alianças, estabelecem relações de amizade, de respeito. Então aqueles grupos em si, eles dificilmente vão entrar em conflito. Mas tem grupos que são mais rivais, então ali eles sempre ficam trocando farpas entre si, e também procuram estabelecer alianças para que, caso haja alguma guerra, algum conflito maior, eles estejam unidos para combater um ao lado do outro. E nisso, as estratégias que eles adotam, as tomadas de decisões, tudo isso faz parte de uma forma prática de se trabalhar a geopolítica com os alunos dentro do jogo A Ilha. Bom, e de forma geral, quais são as vantagens de se trabalhar com o jogo A Ilha? Pelo menos a minha percepção quando eu trabalho com os meus alunos. É uma maior interação e participação dos alunos em sala de aula. O efeito motivador, o aluno não quer que a aula acabe. Quando a aula acaba, por exemplo, o aluno pede: professor, peça o horário do outro professor emprestado para a gente terminar o jogo, alguma coisa. Então veja que o aluno fica muito motivado pela aula, né? A socialização entre eles também, o trabalho em equipe. E além disso, você faz sua aula ficar mais dinâmica, mais interativa, mais participativa. E além de tudo, você tem uma melhor e mais proveitosa construção do conhecimento geográfico, especialmente trabalhando essas bases conceituais da geografia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido interessante. E um grande abraço e até a próxima.